Olá amigos, o dia seguinte, o que os cristãos fizeram após a ascensão de Jesus. Estamos no ciclo de Pedro e hoje, de volta ao cenário habitual, gostava de vos falar acerca de, primeiro, estranha-se e depois entranha-se. Esta frase atribuída, como todos sabemos, a Fernando Pessoa, é sem dúvida aplicável à situação da igreja em Jerusalém, da reação que tiveram àquilo que aconteceu em casa de Cornélio. Vejamos o texto. Atos capítulo 11, versículos 1 a 4. Entretanto, os apóstolos e os irmãos que estavam na Judeia souberam que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, começaram a discutir com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de incircuncisos e comeste com eles. Pedro, então, começou a expor-lhes a questão ponto por ponto. O preconceito é muito complicado de ultrapassar, todos reconhecemos isso. Por vezes, quem o tem não o faz com má intenção, mas custa-lhe perceber as mudanças, as novas ideias, as oportunidades que surgem dentro do novo paradigma. A Igreja Cristã, na sua expressão multifacetada, tem a capacidade de ouvir, de escutar, aceitar e, sobretudo, integrar. Se perder isto, perde a sua eficácia no mundo e torna-se inútil em muitos aspectos. Este comportamento que observamos aqui repete-se vezes sem conta no nosso cotidiano. Antes de percebermos o bem que foi feito, a tendência e o benefício alcançado, a tendência é primeiro levantar obstáculos, principalmente pela quebra de protocolo, dos costumes e por vezes até das normas estabelecidas. O que me agrada neste relato é que Deus está para além destes formalismos e destes condicionalismos. Por vezes, se para fazer a vontade de Deus temos de abalar um pouco os que estão mais agarrados à forma do que ao valor das pessoas beneficiadas, não tenhamos receio, nem sequer peçamos licença para avançar. O lema da igreja inicial era, e eu espero que continue, decidam o que é mais importante, obedecer a Deus ou obedecer a vós. Foi esta a pergunta que Pedro levantou ou que deixou diante do Sinédrio quando o mandaram calar. Eu creio que nos libertaremos de muito impedimento se o nosso coração estiver voltado para as pessoas acima de qualquer outra intenção. O meu desejo é que, depois da explicação, cada um de nós reaja como fez a igreja em Jerusalém. Quando Pedro explicou ponto após ponto tudo aquilo que havia sucedido, a igreja reagiu assim. Está no versículo 18 deste capítulo 11. Ouvindo isto, tranquilizaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios, Deus concedeu o arrependimento que conduz à vida. Que nós, mais do que ficarmos agarrados aos nossos preconceitos, às nossas ideias pré-concebidas, estejamos mais atentos àquilo que Deus está a fazer. E o meu desejo é que a Igreja e cada cristão em particular sejam facilitadores da vida celestial que está a invadir a Terra e não impedidores. Podemos estranhar, mas nunca e mesmo jamais complicar. Que Deus vos abençoe.